Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Eu agradeço pela chuva que está caindo no céu. É um milagre. Água limpa, pura. No dia a dia acontecem muitos milagres. A gente sabe que na doutrina espírita o termo milagre não é correto, mas aqui eu falo milagre no sentido amplo. Tudo aquilo que foge do que é simples. Porque a gente acaba que normaliza muitas coisas que são incríveis. A natureza, a beleza, a gente acaba que é comum, a gente não dá o valor necessário. Imaginem, a água desce do céu de graça, no mundo que tudo é cobrado. Deus não cobra nada, né? A natureza tá aí. Então, são milagres, coisas que a gente deveria dar mais valor. Então, hoje a gente vai falar, né? Estamos no capítulo 26, aqui, Segredo da Juventude. Olha, o livro tá todo riscado. Quem é amante de leitura, vê um livro todo riscado aqui já é... É um sacrilégio, né? Riscar num livro, mas como o nosso canal aqui é simples, a minha dicção já não é das melhores, eu tento fazer o melhor possível para o estudo ficar proveitoso. Então eu tenho que fazer algumas anotações, mudar algumas palavras que são muito difíceis aqui. E vamos lá. Começa falando sobre o anjo da justiça, que ele estava recebendo uma multidão de espíritos. Eles tinham recém desencarnado da Terra. Esses espíritos que estavam lá tinham aparência de velho, abatidos, caquéticos. Tinham estes espíritos sinais evidentes de angústia. Abatidos, estavam reunidos ali. Muitos choravam como crianças medrosas. Outros colocavam a mão no peito, agoniados. As sensações da carne feriam o íntimo. Então, né, esses espíritos muito ligados à matéria sentiam ainda aquelas remanescências, eles tinham acabado de desencarnar, sentiam. Claro, a gente passa a vida toda só pensando em coisas materiais, ligado só na questão do corpo. Imagina quando a gente fala corpo, não diz corpo assim, da pessoa muito vaidosa. A gente fala a pessoa que só se importa com isso, mas não quer dizer só o corpo. Quer dizer também aquela pessoa que ela é invejosa, ou que ela só se importa com dinheiro, ou só se importa com... Infelizmente, muitas pessoas desencarnam por causa da bebida, das drogas. Aquela pessoa que só pensa no material. O material não é necessariamente o corpo, mas a gente, no espiritismo, fala, a pessoa que é ligada ao corpo, né, nas coisas carnais, é nesse sentido. Pode ser que daqui a pouco esse corpo é um sentimento ruim, aquela pessoa é invejosa, ela só pensa naquilo, ou ela é gananciosa, é um sentimento que não é corporal, mas que faz a pessoa ficar ligada ao corpo. É uma pessoa que não se espiritualizou, não se elevou. Então eles chegam lá no plano espiritual com aquelas remanescências ali, né, remanescências do que eles são. Então aqui fala que eles recebiam uma ficha explicativa que mostrava o início da tarefa deles, o que eles teriam que realizar no plano espiritual para conseguir desintegrar aquela aparência que eles tinham, né? Aquelas doenças que eles estavam, que seria exigido deles um longo tempo. E aqui dá um exemplo aqui também, ó. Um psicopata ia recobrando a lucidez, um epilético ia recobrando o equilíbrio, né? E eles ali estudando, vendo que iam ter que trabalhar muito para conseguir purificar o corpo perispiritual deles. Então o pessoal ia chegando, ia pegando a sua ficha, ia vendo o seu caso, e por último, chegou uma velhinha, né, com os cabelos brancos, cheia de ruga. Ela demonstrava bastante luta física, com aparência de uns 80 anos. Quando ela foi chegando perto, ela, inexplicavelmente, começou a ficar moça. A aparência dela se modificou totalmente. Virou uma moça de 20 anos de idade. Toda a plateia ficou espantada e vibrou de tanta felicidade. Aquele quadro era inesquecível. E eu, intrigado, cheguei no orientador e perguntei, mas qual é a razão dessa inesperada metamorfose? O mentor, então, pediu a ficha dela. E então eu pude ler a ficha espiritual dela. Olha aqui, pessoal, que incrível. Começa aqui, ó, o nosso nome e a ficha completa das nossas horas trabalhadas. Um negócio incrível. Assim, ó, por isso que a gente fala, não passa nada ante ao plano espiritual. A gente acha que pode enganar, a gente pode enganar os nossos vizinhos, os nossos amigos, a nossa esposa, o nosso marido, os nossos colegas de trabalho, mas a gente não engana a espiritualidade, a gente não engana Deus. Tudo está anotado. Antes de continuar o estudo aqui, eu queria falar, né, que tem o tal dos
o pessoal oriental chama de registros acásticos ou acássicos, né? Que fica no éter, né? No nosso plano, tudo, exatamente tudo. Então os espíritos mais evoluídos, isso é um negócio muito, é algo muito interessante. Imaginem um BBB, um Big Brother 24 horas. Só que o Big Brother é uma abobrinha, né? Mas imagine você poder ver todos os eventos históricos, ver o nascimento de Jesus, como se estivesse lá. Ver as cenas, todas aquelas cenas incríveis. Enfim, ver cenas, por exemplo, do Chico Xavier, todas as cenas históricas. Hoje a gente precisa de câmeras para gravar, né? E já é algo muito incrível. E aí, será que aquelas imagens da época de Jesus, do tempo de Moisés, foram perdidas? Não, fica tudo registrado. E os espíritos mais evoluídos, eles têm acesso a esses registros, que são chamados registros acásticos, né? Não sei ao certo a pronúncia, mas são esses registros que ficam tudo. O que foi dito, o que quando não tinha ninguém, a gente na nossa casa, no nosso... A pessoa ali tá armando um crime sozinha. Tudo está guardado em algum lugar, né? Que os espíritos têm acesso, que é o éter, né? Que tudo é o fluido cósmico universal. A gente já estudou isso no livro dos espíritos, é bem complexo, mas só para vocês saberem que existe. E aqui eles puxam a ficha da pessoa. A ficha aqui dessa senhora começa, né, com o nome dela, né? Como uma ficha normal. Leocádia Silvia, profissão: professora, existência na Terra, 701.280 horas. Aplicação dessas horas, aí tem uma aplicação em sentido genérico. O que ela fez? Durante jovem, teve uma mocidade laboriosa. Dedicou a isso 170.200 horas. Magistério digno, né? A sua profissão ali, 65.700 horas. Alimentação, higiene, coisas comuns. Ela gastou 43.800 horas. Estudo proveitoso, atividades religiosas. Gastou 41.900 horas. O repouso do corpo, necessário ao refazimento. Gastou 100.109,500 horas. É um número gigante. Como a gente dorme, né? É o tempo que a gente fica, mas na verdade a gente precisa aqui, ó, como diz, repouso necessário ao corpo, ao refazimento. E aqui um outro destacado, um outro ponto da ficha que diz, ó, serviço extra, completamente gratuito, em favor ao próximo. Aí aqui, ó, devotamento aos necessitados, 85.000 horas. Movimentação fraterna, auxílio em missões, 32.840 horas. Noites acordada em solidariedade aos enfermos, 33.000 horas. Conversa sadia, no amparo às pessoas, amparo moral genuíno, 54.750 horas. Então até as coisas, a conversa que a gente tem com uma pessoa que a gente tenta ajudar, ou então aquela conversa que a gente tenta destruir a pessoa, tenta colocar aquela pessoa para baixo, tudo é contabilizado. Aqui, outras tarefas de caridade, 59.490 horas. Aqui tem o total que a gente já falou, né? O tempo que ela viveu na Terra, 701.280 horas. Então o instrutor olha para ele e fala: você entendeu? Quem dá o seu próprio tempo a benefício dos outros não envelhece. Aí aqui, né, fala que o interlocutor se afastou para felicitar essa grande heroína. O semblante dela estava radioso. Eu então compreendi o motivo pelo qual os anjos revelam sempre uma juventude eterna. E assim acaba o estudo de hoje. Eu acho que eu nem tenho muito o que falar, porque eu já falei bastante dentro desse estudo, mas como a espiritualidade sabe tudo, a gente não pode fingir, não pode... A gente pode tentar, mas a gente não cabe enganar. Como diz aqui, ó, a própria conversação sadia, tudo é contabilizado. Como a gente estudou no Livro dos Espíritos, o que é trabalho? Trabalho é uma ocupação útil, qualquer coisa. A gente está condicionado no nosso mundo ao dinheiro, à fama, à glória. Mas o trabalho é todo serviço útil. Por exemplo, uma pessoa que está aposentada, que acorda e varre a calçada, limpa a rua, ela faz aquilo ali, ela não recebe nada, ela faz por prazer. Tudo
Tudo é contabilizado. E aqui a gente vê ó, que é separado. Tem mais valor ainda aquilo que a gente faz. Claro que aquilo que a gente faz no serviço tem valor, mas aquilo que a gente faz fora do horário, de maneira completamente gratuita, vale mais. É isso, pessoal. Até o próximo estudo. Fiquem todos com Deus.